Zelensky somehow 4 days ago Zelensky, had há cerca de 4 had a dias, press deu uma conference coletiva de in which he imprensa said em that que disse que Donald Trump Donald Trump acha que é is apenas uma gonna política go temporária somehow, por parte dos Estados it's a Unidos para temporary negociar com a policy Rússia. on the part of the Eles United vão States to embora, e negotiate então with Russia. voltaremos They're às gonna be mesmas gone. políticas de sempre. So we're gonna get back to the same old policies. Well, he could mean that Bem, ele pode querer dizer que, Trump será assassinado e afastado, ou pode significar que o complexo militar e de segurança americano está tão determinado a continuar a situação lucrativa de manter o conflito que vai bloquear Trump. Eles usarão a Câmara e o Senado, todos dependentes das contribuições de campanha da indústria de armamentos. E talvez seja nisso que ele está apostando. E o fato de que Trump nunca se sentou e realmente conversou com Putin sobre quais são as condições russas, por que elas são importantes, e depois ofereceu qualquer modificação de sua parte. Isso nunca aconteceu. Por algum motivo, ninguém no governo Trump jamais lhe disse: é isso que você precisa fazer. Você precisa sentar e resolver isso com Putin. you have to sit down and hammer this out with Putin. And then the two of you have to let your governments review. E então vocês dois precisam deixar que seus governos analisem isso e levantem quaisquer tipos de objeções ou modificações. Depois precisam voltar, discutir e encontrar uma solução. Mas isso nunca aconteceu. Então eu não entendo essas reuniões entre Kirill Dmitriev, Mitkov e Kushner. Quero dizer, é uma estupidez, não significa nada. Não se pode alcançar nenhum resultado, exceto fazer as pessoas pensarem que as negociações ainda estão acontecendo. Mas isso não são negociações. Tudo é confuso demais para fazer sentido, a menos que estejam encenando algum tipo de espetáculo. Que tenham algo em mente e estejam prolongando isso. Talvez estejam usando essas negociações para prolongar a guerra, para que o Ocidente possa se preparar melhor. Mas então voltamos à verdadeira questão. O que o Ocidente ganha com a guerra? West gain from the war? Yeah. There's nothing to gain. Não há nada a ganhar. A guerra resultará na destruição total da Europa. Isso simplesmente significará o fim dos países europeus. Não é algo que ninguém deva buscar, ameaçar ou defender. Veja bem, se Putin fosse um líder realista e acreditasse nisso, ele já teria atacado a Europa. Por que esperaria 2 anos? Se alguém dissesse a você, ei, vamos atacar você em 2 anos, por que esperaria? Especialmente quando ele tem uma vantagem tão grande agora. Então eu não sei. Não sei o que pensar disso. Não faz sentido algum. A posição de nenhum dos lados faz sentido para mim. E nunca vi nenhuma explicação que fizesse sentido. E a mídia é inútil, assim como a grande maioria dos comentaristas e da comunidade de política externa americana. The American foreign policy community, a few of your guests. Sabe, alguns dos seus convidados têm coisas sensatas a dizer, mas eles são quase totalmente excluídos da comunidade de política externa. Essas não são pessoas convidadas para fazer parte do Conselho de Relações Exteriores ou do Conselho Atlântico. E as discussões lá são estúpidas, sem sentido. Há um homem chamado David Johnson que publica o que ele chama de Russia List. É uma coletânea dos principais artigos que circulam na comunidade de política externa, e quase nunca se vê algo inteligente. É tudo apenas algum tipo de propaganda que eles podem distorcer contra a Rússia. Mas com que propósito? Por que todos querem tanta propaganda contra a Rússia? O que isso resolve? Se as pessoas realmente querem uma guerra de verdade com a Rússia, elas são loucas. Deveriam ser presas, retiradas do cargo e presas. Eles vão levar à destruição da humanidade. Quero dizer, eu simplesmente não entendo a aceitação desse tipo de declaração sobre ir à guerra com a Rússia e tudo mais. Você pensaria que as pessoas em todo lugar ficariam furiosas por estarem sendo conduzidas à própria ruína e fariam algo contra esses líderes tolos que fazem essas declarações. Mas nada acontece. E como você disse, qualquer um que se opõe a isso, se conseguirem alcançá-lo, tentam silenciá-lo, sabe? Aquele sujeito na Suíça e também o presidente da Hungria. Estou surpreso que ele ainda não tenha sido assassinado. É uma situação sem sentido.
Acho que Putin deveria simplesmente acabar com a guerra rapidamente. I think Putin should just quickly end the war. He should just shut down Ukraine, close the country off. Ele deveria simplesmente fechar a Ucrânia, isolar o país. Por que realizar uma eleição? Basta nomear um governo, ou governar ele mesmo, ou simplesmente anexar a Ucrânia. Just annex Ukraine Por que limitar a anexação a Donbas e a Crimeia? and Crimea. A Ucrânia é tradicionalmente parte da Rússia. Ela é um país independente há 3 décadas, mas sua independência foi criada pelos Estados Unidos, não pelos ucranianos. Ele deveria simplesmente dizer, bem, originalmente estávamos satisfeitos com Donbás, mas agora, não. A Ucrânia faz parte da Rússia e é administrada como parte da Federação Russa. Qualquer interferência externa será considerada um ato de guerra contra a Rússia, e vocês deixarão de existir em 30 minutos. E isso seria o fim da história. Exist in 30 minutes. That'd be the end of it. Instead, we don't get an end. And we get Em vez disso, não chegamos a um fim. Apenas enfrentamos cada vez mais atrasos, que podem gerar mais confusão e tornar a resolução ainda mais difícil. Putin can Não consigo possibly entender como, neste ponto, Putin pode achar que isso pode ser resolvido por meio de negociação, considerando a total ausência de qualquer esforço real de Washington e a completa oposição da Europa em encerrar o conflito. Veja, as condições da Europa para acabar com ele são que a Rússia se retire e devolva todo o território. Essa é a posição da Europa. Bem, essas não são condições que possam levar a um acordo. Então, por que Putin acha que pode haver uma negociação? Por quanto tempo ele vai acreditar nisso? You know, how long is he going to believe this can be negotiation? 2 more years. Now, suppose Europe is. Mais 2 anos. Agora, suponha que a Europa esteja falando sério e que vá formar um exército e se preparar para entrar na Ucrânia com uma força europeia, para mudar o rumo da batalha e reconquistar a Ucrânia. Isso não pode ser feito a menos que o governo russo seja de alguma forma derrubado, entre em colapso ou se recuse a reagir. Então, é um desses enigmas extraordinários que deveriam estar gerando um debate e uma discussão pública intermináveis. As pessoas deveriam estar dizendo: o que está acontecendo? O que é isso? Por que estamos fazendo isso? Vai piorar, está levando a um conflito maior. Do que se trata tudo isso? Por que Zelensky é sequer importante? What is it all about? Why is Zelensky even important? His term ran out, what, a year or 2 ago, didn't it? I don't know. O mandato dele acabou o quê? Há 1 ou 2 anos, não foi? Eu não sei exatamente há quanto tempo. Quer dizer, ele nem é oficialmente o líder do país. Então, como é que estamos salvando a democracia ucraniana? É absurdo. Realmente é absurdo. E como se discute coisas absurdas? Quer dizer, você está tentando me fazer discutir isso, mas não dá. Ninguém consegue discutir algo tão absurdo. Então, neste ano, Trump não fez nada sobre nossa negociação e Putin não levou isso a sério, continuando com esse tipo de conflito de faz de conta. Acho que ele vai ficar sentado, como fez com o Acordo de Minsk, esperando aparecer um grande exército com o qual ele tenha que lutar.